Eu começaria dizendo que é momento de nós reassumirmos o nosso compromisso de cristãos. Recordando que cristianismo é processo de Deus em nós. É a gente saber que nós estamos numa caminhada, que essa caminhada vai ter momentos difíceis, nós vamos ter alegrias, nós vamos ter dificuldades, mas nós não podemos desanimar dela. Não há outro jeito. Nós não temos mais como retornar, esquecer que já fomos tocados pela vida de Jesus, esquecermos o que aprendemos com Ele. É momento de evoluir. E é sempre bom a gente encher o nosso coração de novas esperanças, né? Outro dia uma criança perguntou para mim: padre, como é que eu sei que o ano velho acabou e o novo começou? E eu posso confessar para você, a primeira coisa que eu me lembrei do sinal que ele havia me pedido foram os fogos de Copacabana. Mas aquela criança me perguntava sobre um sentido mais profundo dessa história de mudar o ano, de acabar o velho e começar o novo. Lamentavelmente, eu naquele momento, o que me veio à cabeça foi uma coisa boba, que a gente sabe, né, que o ano está acabando e está começando outro, porque geralmente a gente fica ligado lá na televisão para ver se os fogos de Copacabana já começaram. Mas o que muda de um ano para o outro? Nada. Continuamos a mesma vida, não é? Essa história de mudar o tempo, de cronometrar as coisas, né? Isso faz parte do processo social. A gente não vive sem o tempo, sem um relógio no braço, sem um calendário pendurado na parede, mas a vida é a mesma. Mas é claro que dentro de nós alguma coisa pode mudar. O poeta já dizia que foi muito feliz aquele que teve essa ideia de dividir o ano, a vida, né, em dias, meses e anos. Porque assim nós temos essa sensação de que alguma coisa está terminando e que uma outra está começando. Mas é dentro de nós que o ano novo pode ser gestado. Quando você percebe que existe uma oportunidade de assumir uma nova postura, de rever a vida antiga, de estabelecer projetos, né? Metas. Nós precisamos aprender a lidar com metas. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida é porque faltam projetos. Todo bom empreendedor, todo bom empresário é aquele que trabalha com metas, com projetos. Nós precisamos estabelecer tempo para que as coisas aconteçam. Então eu quero aprender inglês este ano. Vou estabelecer um tempo para isso. Quero emagrecer. Vou estabelecer uma dieta para isso. Vou estabelecer uma disciplina para eu viver. É isso que faz o ano ser novo. Quando você, aproveitando esta oportunidade de mudar do dia 31 para o dia 1º, você aproveita essa oportunidade para inaugurar um novo tempo dentro de você. E a melhor coisa, a melhor forma de inaugurar um novo tempo dentro de nós é a gente estabelecendo metas. De repente você vai descobrir que suas metas são muito práticas, outras nem tanto, mas você precisa ter metas. É preciso ter projetos. Nós precisamos saber aonde a gente quer chegar. Do ponto de vista profissional, do ponto de vista afetivo, quais são os projetos que nós precisamos estabelecer, onde é que nós precisamos crescer. Isso faz diferença na nossa vida, minha gente. Isso que diferencia um ser humano de todos os outros. Pode observar, a grande maioria de pessoas não tem um projeto para poder investir, pensar. É preciso a gente descobrir onde a gente tem que melhorar. Isso é importante. Saber onde é que nós precisamos colocar um pouco mais de nosso empenho. Onde é que nós precisamos reduzir, né? Onde nós precisamos retirar os excessos. Onde nós precisamos incrementar investimentos. Pessoas que às vezes são difíceis para nós. Eu me lembro que no final do ano passado, eu estava vivendo um momento de muito cansaço, lá para setembro, outubro, e eu descobri que eu estava me transformando numa pessoa muito pesada para quem trabalhava comigo. E eu não podia, não tinha o direito. A gente sabe que o cansaço no dia a dia vai pesando sobre nós, mas nós não temos o direito de permitir que essas coisas venham definir quem a gente é. Eu não quero ser uma pessoa pesada para outra. Eu não quero que as pessoas tenham medo de mim. Mas se eu não tomo um cuidado de buscar a atitude certa na hora certa, eu vou me transformar numa pessoa assim.
E às vezes a gente se transforma nessa pessoa difícil justamente porque falta reflexão, falta empenho, falta meta. Então eu comecei a pedir às pessoas que trabalham comigo para me ajudarem. No momento em que eu estiver sendo excessivo, no momento em que eu estiver agindo de um jeito que eu não quero, me ajude. Nós não podemos ficar sozinhos, gente. É muito triste quando as pessoas começam a ter medo de nós e a gente vai percebendo que o medo vai criando uma solidão existencial. Nós vamos ficando dentro de um curral afetivo. Os outros têm medo de aproximar porque acham que a gente é bravo, né? É igual um boi bravo dentro do pasto. É igual um cachorro bravo dentro de uma propriedade. A gente tem medo. É muito mais fácil você fazer um carinho num animal que é manso, num animal que é dócil, receptível, do que naquele bicho que faz medo na gente. Não é assim? E às vezes as pessoas fazem o mesmo papel, cumprem o mesmo papel, por quê? Elas vão se transformando em pessoas difíceis. Elas vão se transformando em pessoas que soltam os espinhos com muita facilidade. Aí a gente vai ficando distante. E quando trata com aquele medo que é próprio de quem tem um bicho bravo diante de si. Eu tenho certeza que nós não queremos ficar assim, não é? Então por que nós não podemos aproveitar a oportunidade de ter mudado o ano e começar a estabelecer uma meta de mudança para a nossa vida? Começar a pensar onde é que nós podemos ser melhores e nós temos a oportunidade feliz de nos transformarmos em pessoas melhores. Quem sabe hoje você descobre que você precisa aprimorar o seu lado profissional. Você estava há muito tempo fazendo a mesma coisa, isso virou uma mesmice, virou um cotidiano chato, e de repente você descobre que você pode estudar um pouquinho mais, que você pode usar a internet para buscar um pouquinho mais de informações sobre a sua área específica. De repente você descobre que você pode fazer um curso, uma especialização. Não espere o tempo passar. Tome essa iniciativa. Transforme isso num profissional mais capacitado para você atender melhor aquelas pessoas que lhe procuram. Mas aí a vida também precisa ser modificada em outros aspectos. Você descobre que você pode aprimorar o seu jeito de ser pai. Você vai investir no seu jeito de ser pai. Você vai descobrir que há um jeito novo de ser pai deste menino, dessa menina que você colocou no mundo. Você descobre que a sua maternidade pode ser diferente esse ano. Mais dedicação, mais carinho, mais atenção, mesmo que você trabalhe fora. Comece a ocupar um pouco mais do seu tempo com as pessoas que você trouxe ao mundo. É a sua primeira responsabilidade. Gente, muitas vezes as grandes mudanças só vão acontecer a partir do momento que nós tomamos essas primeiras iniciativas. Só pode andar 2.000 quilômetros aquele que deu o primeiro passo. E à medida que vai dando os passos na direção do lugar em que ele quer chegar, a distância vai se transformando num processo natural. A gente vai vivendo o processo de chegar. O processo humano é a mesma coisa, minha gente. E nós temos a força de Deus em nós. Nós não lutamos sozinhos. Nós não estamos sós. Te ter é a maior diferença em mim, a música que eu cantei fala. Ter Cristo no coração é a maior diferença que nós cristãos podemos ter. Nós não estamos sós nos nossos processos. Eu aprendo a ser pai a partir de Jesus. Eu aprendo a ser mãe a partir de Jesus. Eu aprendo a ser irmão, ser amigo a partir de Jesus. Eu tenho a força criativa do amor de Deus na pessoa de seu Filho Jesus agindo dentro do meu coração. E talvez este seja o seu principal projeto desse ano. Deixar Deus ser um pouquinho maior dentro de você. Pode ser que você tenha dedicado muito tempo a tantas coisas, mas não dedicou quase nada à sua vida espiritual. E nós não podemos ser homens e mulheres de sucesso na nossa vida profissional se a gente também não for um sucesso na nossa vida espiritual. E o que é o sucesso da vida espiritual? É aquele equilíbrio interior que nos faz ficar de pé diante das dificuldades. Problemas todos nós vamos ter este ano. Mas você pode ter certeza que quem tem Deus no coração suporta um pouco mais as dificuldades da vida. Ter Deus dentro de nós nos ajuda a viver um pouco melhor o processo da vida.
É natural que nós vamos encontrar dificuldades. Todo mundo enfrenta. Mas o que faz a diferença entre um ser humano e outro é a maneira como enfrenta aquela dificuldade. Tem Deus no coração. Esta é a maior riqueza que nós podemos ter, que nos ajuda a sermos pessoas melhores. Sermos mais equilibrados, sermos mais humanos, mais amigos, mais pacientes. Então deixa Deus ocupar um espaço maior na sua vida neste ano. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que foi plantado, tempo de matar, tempo de curar, tempo de destruir, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, de lamentar, de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de as ajuntar, tempo de abraçar e tempo de afastar-se dos braços, tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo do amor, tempo do ódio, tempo da guerra, tempo da paz. Muitas vezes nós matamos a nossa vida, ou matamos a oportunidade de viver bem, porque nós não somos capazes de fazer a leitura correta. O que o tempo está nos pedindo? Cada dia o tempo vai nos pedir alguma coisa. E é esse olhar atento que vai dando a gente essa condição, essa clareza de perceber o que de fato hoje grita pelo meu. Qual é a realidade hoje que é inadiável? Às vezes nós somos tão negligentes na percepção disso, que às vezes nós desperdiçamos um mês, um ano, 10, 20, colocando o nosso empenho numa realidade que nem era para aquele momento. E é por isso que é tão interessante a gente desenvolver a habilidade de dizer não e de dizer sim. Porque essa é uma habilidade que só a maturidade nos traz. Que às vezes, porque somos imaturos, nós não sabemos nem dizer não. Não sabemos olhar as urgências do tempo. Então a gente vive para agradar o outro. Antes de agradar o outro, você precisa perceber o que a vida está pedindo de você. Porque nem sempre aquilo que o outro, aquilo que você pode fazer para agradar o outro, está em consonância com aquilo que a vida está pedindo de você. Mesmo que para a gente crescer, nós temos que ter coragem de cortar muitas coisas. A Sagrada Escritura diz, tempo de matar, tempo de fazer nascer. Tudo depende da percepção para olhar o momento presente e descobrir o que de fato merece o nosso empenho. Quantas vezes eu na minha vida me empenhei no lugar errado, na questão errada. E depois não tem como ser feliz, sabendo que o meu empenho não foi onde deveria ter me empenhado. Não há possibilidade de eu me sentir realizado, de sentir-me bem com as minhas escolhas. Porque o que vai fazer com que eu me sinta bem é olhar para o contexto das minhas escolhas e ficar confortável com aquilo que foi escolhido. Nós estamos muito estranhos a nós. Não é estranho com o outro, não. É estranho a nós mesmos. Eu preciso colocar alma em tudo aquilo que sou eu. Até na casa onde eu moro. Eu sempre saio de casa, e agora eu fiquei 17 dias fora de casa, e a vida tem me ensinado que a casa não é um aglomerado de paredes. A casa é um sentimento que me ocorre. Não é só uma construção material. Quando eu entro dentro daquelas paredes que eu construí com o meu trabalho, ali eu identifico a alma que me sustenta. É um sentimento que me ocorre. Quando a gente abre a porta da casa, quando a gente entra, é um sentimento bom que nos ocorre. Isso é alma. É quando a matéria está plena de significados. É quando a gente começa a atribuir um significado que ultrapassa as paredes, os móveis, o jardim, o portão de entrada.
E é interessante que a qualidade da nossa vida depende, e está intimamente ligada à nossa capacidade de depositar a alma nas coisas. Eu não estou falando dessa alma, do significado mais profundo da nossa vida, dessa dimensão espiritual que que me conecta com a eternidade. Não. Eu estou falando de tudo aquilo que vive e que faz sentido à matéria. Traz sentido àquilo que é material. Então a gente usa de maneira inadequada o termo alma. Perceber que os meus objetos estão perpassados por um significado que ultrapassa a matéria. Como dizia Rubem Alves, né? Existem coisas que são mais que coisas. São coisas que nos fazem lembrar. Isto é, virar um sacramental. Da mesma maneira como eu trago uma lembrancinha da viagem, aquilo é para mim apenas um sacramental de alguma coisa que foi boa, que foi vivida, que foi experimentada, que me fez bem. Na minha oportunidade de colocar alma neste corpo, nessa oportunidade única que eu tenho de viver diariamente bem a minha vida e assim inflar ar em tudo isso, da mesma maneira como eu percebo essa outra alma da minha casa quando chego de um sentimento que me ocorre. O viver bem, me trazendo a consciência de que hoje, quando eu observo as urgências da minha vida e me empenho, eu estou colocando alma no meu corpo. Agora, quando eu percebo que eu não estou fazendo, que eu não estou me empenhando para viver bem, eu estou sim fragilizando os recursos da minha alma, que são justamente para me ajudar a viver bem a própria vida do corpo. E nós muitas vezes negligenciamos a observância do tempo, como na Escritura que diz: tempo de chorar e tempo de rir. Há momentos que a própria vida te mostra a necessidade de chorar, de julgar para fora os seus excessos, de não ter medo da tristeza, de permitir que essa tristeza cave dentro de nós as suas riquezas e que nos ajude a encontrar a pedra preciosa que só o sofrimento poderia nos levar a conhecer. Depois vem o riso. O riso não nasce por acaso. A gente já cantava aquela música também, né? Ando devagar porque já tive pressa e trago esse sorriso porque já chorei demais. O sorriso é o resultado da lágrima bem chorada. O sorriso é o resultado final de um processo de luta que nós estabelecemos, de observar dia a dia qual é o empenho que aquele dia me pede, o que hoje eu preciso fazer para ter o direito do sorriso amanhã. E é bom, você sabe por quê? Porque à medida em que nós estamos passando o perrengue, sabendo que ele será construtivo, já nascem pequenos sorrisos ao longo desse processo. Quando a gente fala de um sorriso final, é apenas a metáfora de um processo bem feito, bem vivido. Tempo de abraçar, tempo de se afastar. Quanto sofrimento, né? Em perceber o distanciamento como necessário ao crescimento do outro. É aquele filho que vai embora para estudar. Não dá para reter filhos. Por isso que é tempo de abraçar, é tempo de cuidar, é tempo de estar junto. E vai chegar um momento em que esse afastamento será necessário para o próprio curso da vida. Depois volta. Mas num primeiro momento a gente precisa do distanciamento. É a urgência do dia. Chegou a época, é preciso estudar. É preciso buscar um futuro fora daqui. Quando nós observamos o movimento do tempo e as suas urgências, a gente entra dentro do contexto de uma sabedoria irrenunciável à nossa realização humana. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Se a gente não tem coragem, muitas vezes, de rasgar algumas realidades, depois jamais conseguiremos viver a libertação dela. Muitas vezes, nós lamentamos perder, quando na verdade a gente vai observar aquilo que a gente perdeu, não foi perda, foi libertação. Quantos relacionamentos precisam ser rasgados para que depois eles sejam costurados do jeito certo? Fazer cair por terra todas as ilusões que nós temos do outro,
ou todas as pretensões que nós julgamos em cima do outro. Não. O outro não tem que corresponder às minhas expectativas. O outro tem que ser ele. Nós precisamos viver o enfrentamento. O enfrentamento que depois vai provocar uma libertação em nós. A vida sempre vai pedir de nós calma, paciência, porque com pressa nós passamos por cima de todas essas necessidades e não somos capazes de reconhecê-las. Que às vezes a vida não está dando certo, é porque você nem sabe exatamente o que você está precisando. Às vezes nós ficamos tão aflitos, tão angustiados, e não sabemos por quê. Faltou chegar ao ponto-chave, onde de fato está iniciando o conflito. Paciência, né? A gente não tem paciência nem para descobrir o que está nos angustiando. É a nossa pressa, é a vida estranha que nós vamos viver. O que é viver em santidade? Toda hora que fala viver em santidade, a gente imagina aquele santo no altar, né? Aí a gente olha e fala, eu acho que eu não vou conseguir ser assim também não, né? Ele é muito diferente de mim, né? Veja bem, o caminho da santidade é o caminho da conversão. Viver em santidade é viver em conversão. É a gente ter consciência de que o tempo todo nós estamos em deslocamentos. O povo antigo, né, do povo de Israel, viveu o êxodo, que foi o deslocamento. Saiu de uma terra antiga para ir buscar a terra prometida. Saiu do território da escravidão para ir buscar a terra da liberdade. Viver a santidade é isso, minha gente. É nós aceitarmos o deslocamento. Eu me desloco de uma realidade antiga para uma nova, de um momento de tristeza e de depressão para um momento de libertação e de alegria. A santidade consiste em você reconhecer no seu dia a dia, na sua vida, a oportunidade que Deus está lhe dando de fazer esse deslocamento. Quando é que nós vamos emperrar o nosso processo de santidade? Quando a gente se recusa a ir. Quando eu falo, eu já estou bem aqui, me deixem sossegado, eu não quero mais mudar o meu jeito de ser, aí a santidade não vai mais acontecer na nossa vida. Essa força de Deus agindo em nós, Deus age em nós pela força da sua graça, é justamente para nos convencer de que nós ainda precisamos buscar um lugar novo. Todos nós. Descobrir no nosso dia a dia um motivo, eleger no nosso dia a dia um motivo que nos faça andar, que nos faça ir buscar, que não nos acomode. Como eu dizia aqui no início do programa, né? Eu, num determinado momento da minha vida, eu interpretei a santidade como um estado de chegada, né? Eu achei que eu já tinha chegado. Que aquela conversão bonita que eu estava vivendo era tudo que eu poderia receber de Deus. Então, por isso que eu olhava para todos com um pouco de desprezo, né? Eu me sentia muito privilegiado, já cheguei, já estou no lugar que Deus preparou para mim. Não é bem assim. Nós estamos sempre em processo de deslocamentos. E é isso que tem que nos fazer ser humildes, né? Eu estou me deslocando para chegar a um lugar que Deus preparou para mim. Você também está se deslocando. E a gente precisa ficar atento para a gente não ficar parado achando que já chegamos. Santidade é isso. É esse processo de melhoria que Deus realiza em nós, pela força da sua graça e também pelo nosso esforço. E é isso que vai amadurecendo o nosso coração, né? A gente vai tomando essa consciência aos poucos. Hoje eu posso ser melhor. Hoje eu quero ser melhor. Hoje eu quero escolher um pouquinho melhor a vida. Eu quero fazer opções melhores. Isso é ser santo. É você viver a coerência do sonho que você tem para você com o sonho que Deus tem para nós. É a gente adequar isso, tendo sempre diante dos nossos olhos que não é o sonho de Deus que tem que se adequar ao nosso, mas é o nosso que tem que se adequar ao sonho dele. E fique tranquilo, viu? Se você tem diante do seu coração o propósito de buscar o ser humano que Deus quer que você seja, você pode ter certeza que você não vai se enganar. Você não vai se arrepender. Deus não projeta porcaria, não. Deus só projeta gente boa. E eu tenho certeza
de que toda a humanidade está mergulhada nesse projeto. Deus projetou todo mundo de maneira muito bonita. A gente não consegue ser isso, a gente para no meio do caminho, porque muitas vezes nós desanimamos da luta. E achamos que já está bom isso que a gente alcançou. Não. Esse ser humano que você foi hoje pode ser melhor. Que isso não lhe desanime, mas que isso lhe encha de esperanças. Acordar amanhã com o propósito de fazer acelerar essa santidade de Deus na sua vida. Eu tenho convicção, minha gente, que às vezes há dias em que a gente evolui anos e anos. Há dias em que a gente assume de maneira tão interessante, tão séria, esse processo de santidade, que Deus avança muito conosco. E quando você sente, nossa, é interessante isso, né? Eu mudei. Já não estou mais pensando de maneira tão mesquinha, já não estou tão ciumento, já estou mais livre. Você avançou. Quando você percebe que Deus quebrou algumas barreiras e você aceitou que Ele quebrasse. Você acolheu essa graça transformadora. Eu era antigo e agora sou novo. Deus teve uma chance naquilo que era antigo dentro de mim. Agiu, mexeu, e eu descobri que ainda dava tempo, e eu corri atrás, e eu fui fazendo os meus esforços, e eu fui dando passos na direção desta novidade. É o mesmo que aconteceu com os apóstolos, é o mesmo que aconteceu com todos os santos. Santidade é isso, é a gente deslocar daquilo que é antigo para chegar àquilo que é novo. É a gente aceitar o sonho de Deus e tomá-lo nas nossas mãos e olhar sempre para Ele e dizer, é lá que eu preciso chegar. É nessa terra prometida que os meus pés precisam ficar. Não desanime, não. Olhe para tudo aquilo que hoje pode ser transformado e aceite essa transformação. Peça a Deus a graça de que o seu coração seja vivo, de que ele seja transformado, de que ele seja restaurado nas pequenas coisas, para você ter essa sensação boa que faz a gente dormir feliz. Hoje, Deus teve a oportunidade na minha vida. É o que nós desejamos. Que Ele sempre tenha uma oportunidade na sua vida, na sua casa, na sua história. Padre Fábio, como deixar de criar expectativas a respeito de pessoas e assim deixar de sofrer quando não acontece o que imaginávamos ou queríamos? Janderson, é um problema muito sério toda vez que nós criamos expectativa a respeito de alguém, né? Porque o outro não tem a obrigação de corresponder às expectativas que nós temos dele. Eu gosto muito do filósofo Sêneca. Sêneca dizia que as nossas frustrações, elas nascem justamente porque nós esperamos demais da realidade. Que nós precisamos criar uma espécie de uma indiferença em relação aos acontecimentos. Porque se a gente é indiferente, a gente vai se alegrar quando as coisas forem boas e a gente não vai se decepcionar quando alguma coisa der errado, porque eu nem esperava muita coisa daquilo. Eu sei que é difícil e que essa postura filosófica não é muito fácil de viver, né? A gente sempre vai esperar do outro alguma coisa. Até quando a gente recebe algum presente, já observou? Que às vezes a pessoa te dá um presente e ela fica ansiosa, querendo saber se você gostou. Eu, quando dou um presente para alguém, eu não quero saber se ela gostou. Eu dei o presente, pronto, e acabou. O presente foi recebido e eu não quero criar expectativa se você gostou ou não. E às vezes a pessoa fica até num embaraço, né? E se você não gostou? Se você fala, enfim, estou só dando um exemplo. Quando nós esperamos alguma resposta de um gesto, então eu vou amar você porque eu quero que você me ame também. Eu vou escrever porque eu quero que você me responda. Nós acabamos criando para nós uma prisão. Não é para o outro, não, é para a gente mesmo. Que quando você se põe a esperar, você acabou aprisionando. Você criou uma prisão íntima particular que faz mal demais a você. Engraçado que essa postura filosófica tem muito a ver com a santa indiferença que os místicos falam, né? São João da Cruz fala sobre isso, Teresa d'Ávila fala sobre isso, que é uma capacidade de viver a vida
de encontrar a vida sem ter muita expectativa. Deixar que a vida aconteça e a gente usufruir ao máximo daquilo que está acontecendo, independente do que vou ter depois como resposta. Então, vou amar alguém, vou amar pelo prazer, ou até mesmo pela pureza que o amor pode me oferecer. Eu não vou amar porque quero receber alguma coisa de volta. Eu não vou fazer um gesto de caridade porque quero receber do outro um reconhecimento pela caridade que eu fiz. Eu não estou dizendo que a gente não sinta o desejo da retribuição, viu? Eu também tenho vontade de receber retribuição quando eu ofereço. O que eu estou dizendo é que a nossa busca tem que ser de fazer sem criar a expectativa do retorno. Porque se a gente não cria a expectativa do retorno, nós estamos crescendo espiritualmente. Nós estamos qualificando a nossa capacidade de amar. Porque se eu amei porque é um valor amar, pronto, eu já estou edificado pela visita que o amor me fez. Agora, se eu fico chateado porque o outro não corresponde ao amor que eu dei a ele, então eu posso chegar à conclusão de que meu amor não está tão puro assim. E aí isso acabar me machucando também, né? Então, eu acho que essa santa indiferença, ela é muito saudável. Ela é difícil? É. Mas eu acho absolutamente necessário para que a gente tenha condições de não se decepcionar. E volto a dizer, o outro não tem a obrigação de corresponder às expectativas que a gente tem dele. Padre Fábio, como deixar de criar expectativas a respeito de pessoas e assim deixar de sofrer quando não acontece o que imaginávamos ou queríamos? Janderson, é um problema muito sério toda vez que nós criamos expectativa a respeito de alguém, né? Porque o outro não tem a obrigação de corresponder às expectativas que nós temos dele. Eu gosto muito do filósofo Sêneca. Sêneca dizia que as nossas frustrações, elas nascem justamente porque nós esperamos demais da realidade. Que nós precisamos criar uma espécie de uma indiferença em relação aos acontecimentos. Porque se a gente é indiferente, a gente vai se alegrar quando as coisas forem boas e a gente não vai se decepcionar quando alguma coisa der errado, porque eu nem esperava muita coisa daquilo. Eu sei que é difícil e que essa postura filosófica não é muito fácil de viver, né? A gente sempre vai esperar do outro alguma coisa. Até quando a gente recebe algum presente, já observou? Que às vezes a pessoa te dá um presente e ela fica ansiosa, querendo saber se você gostou. Eu, quando dou um presente para alguém, eu não quero saber se ela gostou. Eu dei o presente, pronto, e acabou. O presente foi recebido e eu não quero criar expectativa se você gostou ou não. E às vezes a pessoa fica até num embaraço, né? E se você não gostou? Se você fala... Enfim, estou só dando um exemplo. Quando nós esperamos alguma resposta de um gesto, então eu vou amar você porque eu quero que você me ame também. Eu vou escrever porque eu quero que você me responda. Nós acabamos criando para nós uma prisão. Não é para o outro, não, é para a gente mesmo. Que quando você se põe a esperar, você acabou aprisionando. Você criou uma prisão íntima particular que faz mal demais a você. Engraçado que essa postura filosófica tem muito a ver com a santa indiferença que os místicos falam, né? São João da Cruz fala sobre isso, Teresa d'Ávila fala sobre isso, que é uma capacidade de viver a vida, de encontrar a vida sem ter muita expectativa. Deixar que a vida aconteça e a gente usufruir ao máximo daquilo que está acontecendo, independente do que vou ter depois como resposta. Então, vou amar alguém, vou amar pelo prazer, ou até mesmo pela pureza que o amor pode me oferecer. Eu não vou amar porque quero receber alguma coisa de volta. Eu não vou fazer um gesto de caridade porque quero receber do outro um reconhecimento pela caridade que eu fiz. Eu não estou dizendo que a gente não sinta o desejo da retribuição, viu?
Eu também tenho vontade de receber retribuição quando eu ofereço. O que eu estou dizendo é que a nossa busca tem que ser de fazer sem criar a expectativa do retorno. Porque se a gente não cria a expectativa do retorno, nós estamos crescendo espiritualmente. Nós estamos qualificando a nossa capacidade de amar. Porque se eu amei porque é um valor amar, pronto, eu já estou edificado pela visita que o amor me fez. Agora, se eu fico chateado porque o outro não corresponde ao amor que eu dei a ele, então eu posso chegar à conclusão de que meu amor não está tão puro assim. E aí isso acabar me machucando também, né? Então, eu acho que essa santa indiferença, ela é muito saudável. Ela é difícil? É. Mas eu acho absolutamente necessário para que a gente tenha condições de não se decepcionar. E volto a dizer, o outro não tem a obrigação de corresponder às expectativas que a gente tem dele.